A mentira do livro de Mateus, do capítulo 13, em que o próprio Jesus ali faz uma afirmação pela qual não é verdadeira. Então eu vou apresentar para vocês da onde que o autor da narrativa, quem escreveu esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, da onde que ele colocou palavras na boca do personagem Jesus, e que isso não passa de uma mentira, de uma montagem, de uma adaptação. É, exatamente. Não entendeu? Eu vou repetir. Sabe algumas frases que estão descritas ali, que está na boca do personagem Jesus? Será que realmente ele estava cumprindo aquela suposta profecia? Porque o autor vai descrever o seguinte: porque hoje se cumpriu esta profecia que estava descrito pelos profetas lá no Antigo Testamento. Será realmente que essas falas dos profetas do Antigo Testamento estavam falando sobre o personagem Jesus? Então é isso que eu vou apresentar para vocês. E muitas pessoas dentro das igrejas foram enganadas, acreditando realmente que Jesus estava cumprindo algo lá do Antigo Testamento. Ok? Então nós vamos estudar hoje aí. Prepare papel, caneta e a sua Bíblia. Ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, o intuito desse canal não é acabar com a fé de alguém, não é perseguir cristão, não. Deixa eu explicar, deixar bem explicadinho para vocês aqui. Da mesma forma, quando eu comecei a estudar a Bíblia de uma forma neutra, sem uma visão de fé, eu comecei a perceber incongruências, discrepâncias, contradições dentro das narrativas bíblicas. Eu falei, opa, peraí, alguém está me enganando. E será que essa pessoa que está me enganando também não está sendo enganada? Então, eu, por conta própria, comecei a estudar, comecei a acompanhar também exegetas, comecei a colocar em prática a arte da hermenêutica, para ver realmente que as narrativas que estão descritas na Bíblia, elas são confiáveis. Mas não. Igual o trabalho, o exercício que eu vou fazer com vocês aqui hoje, é desta forma que a gente descobre se as narrativas que estão descritas aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, se elas são verdadeiras, se realmente, se eu colocar em paralelo lá com o que está escrito no Antigo Testamento, se elas batem. Ou se o autor, quem construiu a narrativa desse capítulo 13 de Mateus, ele isolou textos isolados fora do contexto que não se aplica em Jesus. Se você pegar o texto inteiro e ver para quem que está sendo descrito ali no Antigo Testamento, será que aplica em Jesus para o futuro? Para 600, 500, 700 anos depois? Será? Então, este é o exercício. Este é o método hermenêutica. Se você quiser aprofundar um pouco mais, entra na exegese. Aí você vai ter que lidar com as línguas originais, o hebraico, o aramaico no Antigo Testamento, no Novo Testamento o grego. E aí a coisa fica um pouco pior, porque aí que vai desmontar as narrativas mesmo do Novo Testamento. Porque não se cumpre. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que você me acompanhe desde o início e não pare. E não faça como muitos têm feito, tanto aqui no meu canal, quanto no canal do Ronaldo, do canal Analisando a Escritura, que eu acabo de subir o vídeo, acabo de subir o vídeo para o YouTube. Aí tem pessoas que escrevem assim, excelente trabalho. Não tem 1 minuto de vídeo no YouTube. Tá errado isso aí. Se você não está assistindo o vídeo por completo, você está errado. Você não pode confiar naquilo que eu estou falando, porque eu posso errar. E você tem todo o direito de discordar, todo o direito, com respeito, de fazer um react e provar para mim que eu estou errado. Todo o direito.
Mas não é. O direito que você tem não é de ad hominem, de xingar, de chamar eu de burro, de fazer como os cristãos entram aqui nos comentários e fazem com a minha pessoa. Não. Seja uma pessoa séria, seja adulto. Pega o vídeo aqui, Fernando, eu vou refutar você ponto a ponto. E vou colocar em prática exegese hermenêutica. Ó, vou aplicar. Presta atenção. Esse termo aqui, por exemplo, perpétuo, para sempre, eterno, olam, do hebraico, ele não quer dizer que nunca vai acabar. Não estou dizendo que isso é verdade, tá? Porque é. Olam, ali, do hebraico, quer dizer eterno, longínquo, para sempre, nunca acabará. Como tem um cidadão aí que falou assim, você tem que fazer exegese do hebraico, você tem que fazer direto da língua original, tá? Então, eu vou te dar um conselho para você que acha que tá me refutando porque eu tô usando português. Porque todos os exegetas que eu conheço, quando abrem a Bíblia para poder explicar para alguém, eles abrem no português. E quando tem algum termo ali, tipo olam, ou eterno, ou perpétuo, que destoa do contexto, eles, opa, vamos parar aqui porque esta palavra não condiz com o que está escrito no português. Aí, perfeito. Mas não é todas as palavras em português que estão incorretas. Por isso que eu abro aqui em português, porque eu moro no Brasil. E quando tem um termo aqui que não condiz com a realidade bíblica, aí eu tenho por obrigação mostrar que esta palavra não condiz com a realidade. Mas não é essa a questão. Então, num próximo vídeo que eu vou apresentar para vocês, eu vou trazer esses argumentos, vou trazer da Bíblia Interlinear, traduzido ali do hebraico para o português. E quem fez isso? Foi um ateu? Não! Foi cristãos. Então eu te dou um trabalho só, você que fica acusando a minha pessoa de usar traduções. Faz o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é remover de todas as igrejas e de todas as livrarias as traduções. Dizer para eles que eles não podem vender traduções. Que a Bíblia tem que ser lida no hebraico, no aramaico e no grego. Então, antes de você vir aqui fazer qualquer acusação infundada, você vai nas livrarias e remove todas as Bíblias que estão traduzidas. Beleza? Faz isso. Você vai lá, que aí eu começo a ler em hebraico aqui. Ah, eu não sei ler hebraico. Eu paro o canal, vou estudar hebraico e eu vou abrir somente no hebraico. E todos os meus inscritos, infelizmente, vão ter que aprender o hebraico para não ler em português. Beleza? Faz esse exercício para mim. Vai lá condenar as igrejas evangélicas, as livrarias, CPADs, vai condenar lá. Vai condenar até as faculdades que usam o português. Vai lá. Depois você vem aqui querer falar merda no meu canal. Mas, voltando aqui para o texto, para a mentira do autor de Mateus, que colocou mentira na boca de Jesus, que diz assim, ó, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Então, Jesus estava ali, na beira da praia, no barco, falando em parábolas para a multidão, e os seus discípulos junto com ele. Aí os discípulos chegam para ele e falam assim, mas por que tu falas em parábolas, Jesus? Se tu quer trazer a salvação para o povo ali, vou falar humanidade, porque esse texto não é para a humanidade, o crente tenta trazer para a humanidade, mas não é. Aí os discípulos perguntam, por que você fala em parábolas? Aí ele respondendo, disse-lhes, porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a multidão, a eles, não lhe é dado. Ué, mas se Jesus queria salvar a todos, por que ele estava falando em código, em parábolas, para que eles não entendessem? Responda aí, crente, e sem manobras. Aí ele vai dizer o seguinte, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem,
até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo para a multidão, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Então Jesus, ele estava explicando aí, eu vou falar por parábolas porque eles não vão escutar, eles não vão compreender, eles não vão conseguir ouvir porque eles não conseguem compreender o que eu estou falando. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles, a multidão, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Então Jesus fala de uma forma, ele cria a narrativa em parábolas e histórias, para que eles não entendam mesmo. A intenção do autor da narrativa era para que se cumprisse neles, que eles não entendessem, para se cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Mas será que esta profecia era para se cumprir em Jesus? Será? Aí o autor vai dizer o seguinte, na boca de Jesus: e neles, na multidão, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Será que esse texto aqui está dizendo sobre Jesus? Que era para Jesus curar eles? Que essa profecia aqui de Isaías estava se cumprindo em Jesus? Será? Hã? E continuando. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Tá vendo aqui, ó? Para você que afirmou aí antes de eu colocar esse texto aqui, não, Jesus está falando para todos. Não, é só para a multidão, para os seus discípulos não. E o mais engraçado nesse texto é que Jesus afirma que para eles, os discípulos, é revelado o reino dos céus. Mas nem os próprios discípulos compreenderam a parábola. Então, Jesus fala que para vocês é revelado o reino dos céus. Mas para eles, não. Mas Jesus fala parábolas para eles, para a multidão, mas os seus próprios discípulos não estavam compreendendo bolufa nenhuma do que Jesus estava dizendo. Nada. Então, os discípulos e a multidão era a mesma coisa. Então Jesus separa os 12 para apresentar para eles o reino dos céus, para apresentar que ele era o Filho de Deus e tudo mais. Mas para a multidão Jesus não queria se revelar assim. Não deixava claro para eles. Por isso que falava por parábolas. Porque o coração deles estavam fechados. Ah, não vai adiantar mesmo? Então eu vou falar por parábolas. Porque eu falando por parábolas, eles ouvindo, não vão entender. Eles não vão compreender o que eu estou falando. Ué, mas não está errado isso? Jesus não deveria pregar para eles o evangelho do reino de forma clara? Ele sendo o Filho de Deus, como alguns afirmam, o próprio Deus encarnado, ele teria todo o poder de convencimento através do Espírito Santo para convencer aquele povo que realmente ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus e tudo mais. Então o Espírito Santo não tem esse poder de convencimento para convencer aquela multidão e abrir os olhos daqueles que estavam cegos espiritualmente? Complicado, né? Que deusinho fraco esse daí, o Espírito Santo não está funcionando direito não. Aí vai dizer o seguinte, ó. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Por que Jesus não falou claramente para eles? Por que Jesus usou parábolas? Complicado, né? Que era para eles não entender. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, e tendo despedido a multidão,
Foi Jesus para casa e chegaram-se a ele os seus discípulos dizendo: explica-nos. Nem os discípulos entenderam nada. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Peraí, mas tem esse texto lá em Isaías? Tudo isso aqui? Essa parábola do joio e do trigo? Lá está dizendo isso daí? Porque é uma afirmação do texto e o seu contexto. Como se Jesus estivesse fazendo o evangelho, cumprindo as escrituras, e que nas escrituras teria o joio, o trigo, a semeadura, o diabo. Mas tem tudo isso aí lá no texto de Isaías, que eu vou apresentar para vocês. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Tem fim do mundo no Antigo Testamento? Não. Tem Apocalipse no Antigo Testamento? Não. Então como que Jesus vem pregar aqui o fim da terra, um Apocalipse, sendo que no Antigo Testamento não se prega isso? Então, meus queridos, agora eu vou trazer para vocês a refutação do texto lá de Isaías, para ver se isso aqui que Jesus afirmou é verdadeiro. Presta atenção. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre... eu vi. Quem que viu aqui? Perguntinha simples para todo cristão que faz manobra no texto. O texto que Jesus fala que se cumpriu é de Isaías 6. Quem que está vendo aqui? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono. Ele viu Jesus? Ele viu o Espírito Santo? Ou esse Senhor aqui é só um? Será que Isaías viu Jesus? Viu a Trindade? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com suas 2 asas cobria os seus rostos, e com as 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Mas os crentes não dizem que a terra jaz no maligno? Então, como a glória de Deus pode estar misturado com o maligno? Responde mais essa aí para mim, crente. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu quem? Isaías, não é Jesus. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então Jesus era um homem de lábios impuros, se ele estava se cumprindo esta profecia? Jesus era um homem de lábios impuros? Complicado, hein? E habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. O rei é Jesus? Não. O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? O Deus genocida do Antigo Testamento. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Os lábios de quem? De Isaías. Onde tem Jesus aqui, por enquanto? Não tem, né? Tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Peraí, mas havia expiação do pecado no Antigo Testamento? Precisaria alguém, se fosse verdade, morrer para perdoar pecado no lugar de outros? Não, porque a expiação de pecado já era feita no Antigo Testamento. Não havia necessidade de alguém morrer, de Deus enviar um filho para morrer, para perdoar pecado de alguém. Não havia essa necessidade. Porque o próprio Yahvé tinha dado mandamentos, leis para eles seguirem, para eles fazerem sacrifícios e holocausto para perdão dos teus pecados.
Então já havia uma regra. Não precisaria substituir essa regra. Porque se fosse substituir essa regra, era simples. Era só o próprio Deus sacrificar o teu filho no princípio, para perdoar o pecado da humanidade. Ele não precisaria, mais ou menos, esperar de 4 a 5 mil anos para fazer isso aí. Um Deus que tarda, mas não falha? Ou será que ele falhou dando uma lei, sabendo que o povo não conseguiria seguir essa lei e que depois ele substitui essa lei, mandando seu filho morrer para não matar mais animais na face da terra? Cara, é uma pancada de problema que os crentes têm que resolver, que é levantado aqui por mim e por tantos canais aí ateístas, agnósticos e até de cristãos, até de crente, né? Pessoas que não são ateus, mas que mostram com honestidade que o que se prega hoje sobre o Novo Testamento não passa de uma mentira. Então, só esse texto aqui de Isaías 6 já refuta a tese de que Jesus estaria cumprindo algo ali no Novo Testamento. Mas eu não vou parar por aqui. Vamos mais um textinho aqui, rapidinho. Esse aqui termina de afundar, fechar a tampa do caixão. Depois disto, ouvi quem? Isaías. É Jesus? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem era para pregar para o povo? A quem enviarei? É quem há de ir por nós? Então disse eu: Jesus? Não, Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo, naquele contexto, naquela época, tá? Ouvis, de fato, vocês ouvem a mensagem, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os teus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Sarado por Jesus? Hã? Não, né? Então, o autor do Novo Testamento deturpa o texto ainda. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês? Aqui, ó. Lá. No final, versículo 15. E eu, Jesus, os cure. Aonde tem Jesus aqui? Responde, crente. Ele deturpa, ele se coloca no texto como se ele fosse curar o povo. Nem se converta e seja sarado. Porque a intenção aqui da profecia era que eles escutassem a mensagem, não compreendesse, não entendesse e realmente Deus aplicasse uma punição por causa dos pecados deles. Não estou dizendo que isso aqui é verdade, tá? Que para mim tudo isso aqui é invenção de escriba. Então disse eu. Eu quem? Jesus? Não. Até quando, Senhor? Que é o Yahvé, não é Jesus. E respondeu: até que seja desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até quando, Senhor? Até que seja desoladas as cidades. Quando isso se cumpriu na vida de Jesus no Novo Testamento? Ah, Fernando, foi no ano 70, na guerra do ano 70, porque isso aí eu já estou acostumado com esses argumentos. Será que foi no ano 70? Porque no ano 70, a destruição do Templo de Jerusalém e destruição de Jerusalém, da cidade, todos os judeus foram expulsos da terra. Todos. Roma tomou posse. Inclusive, eles tentaram voltar na guerra de 130 DC, que também foram expulsos novamente. Então, isso daqui não pode ser no ano 70, mesmo porque, segundo as narrativas, isso daqui é aproximadamente ali antes do Império Babilônico, antes da destruição do templo. Depois é que eles vão ser levados para a Babilônia. Não todos os povos. Aí que eu vou apresentar para vocês a refutação do Novo Testamento. Então, quando que isso iria acontecer? Até que sejam desoladas as cidades,
e fica sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Beleza. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, olha aqui o porém, ainda a 10ª parte ficará nela. Ficará nela onde? Em Jerusalém. Deixa eu perguntar para vocês. A 10ª parte dos judeus ficaram lá no ano 70? Ficaram? Ou foram expulsos? Todos. Porque aqui está dizendo, porém a 10ª parte ficará nela, e tornará-se pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de desenfolharem, ainda fica firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Então, depois da desolação, da destruição do templo e de Jerusalém da cidade, depois que as casas ficarem vazias, depois que tudo isso acontecer, ainda a 10ª parte ficará na cidade, para depois tornar-se pastada. Isso aconteceu no ano 70? Cumprindo como se fosse em Jesus? Não. Sabe por que quando isso aqui aconteceu? Porque a profecia, a chamada profecia, que não é igual ao que os cristãos entendem, que profetiza aqui, se cumpre 300, 400, 500 anos depois, não é assim que funciona. O autor da narrativa, ele está vendo o que está acontecendo. Ele sabe que está para vir uma guerra e que eles vão perder essa guerra. E que a cidade vai ser destruída. E que não é todos que vão para o cativeiro babilônico. Então, o povo da Babilônia, o rei da Babilônia, ele vai dominar Jerusalém, ele vai destruir o templo, ele vai acabar com tudo, e ele vai levar algumas pessoas para lá. Mas alguns povos vão permanecer lá na cidade que foi destruída. Isto se cumpre com o Império Babilônico. Não se cumpre em Jesus. Então, Jesus afirmando que aquilo dali estava se cumprindo nele, ele está pegando uma profecia que não foi escrita para ele e aplicando nele. Isso é plágio. Praticamente, vamos dizer que pode ser um plágio. É roubar a história do outro. É um furto qualificado. Exatamente. Entendeu? Não entendeu? Isaías não se cumpre em Jesus, se cumpre ali no cativeiro babilônico. E como Jesus pode afirmar que não é Jesus, Jesus não falou nada disso, o autor da narrativa que criou a história como se Jesus estivesse cumprindo. Só que isso não passa de uma, vamos falar claramente aqui, de uma mentira elaborada para colocar um cumprimento nas costas de Jesus. Mentira. Eu os cure. Aonde está isto no texto? Não está, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula. É simplesmente você equiparar os dois textos da profecia lá que está escrito: hoje se cumpriu o que disse o profeta Isaías. E você vai lá em Isaías e você verifica, constata, realmente está falando sobre Jesus? Realmente, isso aqui se cumpriu em Jesus? Vamos fazer uma análise? E aí você descobre que não passa de uma invenção de autores construindo uma narrativa em cima de um personagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.